Pode se assentar, por gentileza. Abra a sua Bíblia agora em Gênesis, capítulo de número 15, apenas o versículo de número 1. Gênesis, capítulo de número 15, versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Quais são os seus medos? O que você teme? Eu, por exemplo, tenho medo de injeção. Saio correndo da uma injeção. Outros têm medo de elevador. Outros, eu já vi alguns aqui, ou uma pessoa aqui, um amigo meu, que tem medo de inseto. Não vou nem falar quem é. Mas outros têm medo de altura. Agora, o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre o medo? A primeira informação que temos na palavra de Deus sobre o medo é que o medo surge ainda no jardim do Éden. Na vida de na vida de Adão e Eva. Quando eles fizeram uma opção de romper com Deus, de se distanciar de Deus. O medo que levou Adão e Eva a se esconderem de Deus. Porque Deus, quando passeava pelo jardim, perguntou: Adão, onde você está? E Adão respondeu: Senhor, eu me escondi, porque eu tive medo. A primeira informação bíblica sobre o medo é exatamente essa, que envolve a queda do ser humano, a entrada do pecado na humanidade. O medo, então, meus irmãos, ele é conexo, ele é decorrente, ele é derivado, ele é resultado dessa ruptura entre o Deus Criador e a humanidade. A queda, a entrada do pecado no mundo. Quais são os nossos esconderijos? As cavernas que entramos muitas vezes quando nos deparamos com o medo. Essa consciência, queridos, essa sensação que temos no coração a todo momento de que alguma coisa vai dar errado. E essa consciência é uma consciência bíblica. Porque realmente nós entendemos que nós estamos num sistema colapsado, quebrado, influenciado pelo mal, pelo pecado. Nós temos medo da doença, nós temos medo de enfrentar uma desilusão relacional, nós temos medo da violência que vivenciamos nos noticiários, nós temos medo do desemprego, nós temos medo da economia, do cenário político, do cenário incerto. Nós temos medo que aconteça alguma coisa com os nossos filhos. Nós temos medo do futuro, do dia de amanhã. Como vai ser, como será. E o medo ele sabota a nossa confiança em Deus. O medo, ele distorce a verdade sobre o caráter de Deus. O medo, meus irmãos, faz com que venhamos a nos esquecer das promessas de Deus. O medo, ele abafa a nossa fé. O medo rouba a paz que Deus já conquistou em Cristo Jesus, para que assim vivêssemos. A segunda coisa que a palavra de Deus nos informa sobre o medo é que Deus sabe de todas as coisas. Portanto, o medo que nós nutrimos no coração, o medo que nós experimentamos,
O medo que nós enfrentamos não é desconhecido pelo Senhor. Pelo contrário, Deus sabe tudo o que te apavora. Deus sabe até mesmo aqueles medos os quais eu aqui relatei que eu tenho, que é o medo de uma injeção. Também tenho medo de altura. Deus conhece todos. Deus sabe de tudo que envolve a minha vida e a sua vida relacionado aos medos. Porque o Senhor também sabe que nós estamos num contexto colapsado, quebrado, que foi transtornado pela queda. Mas pastor, como que o senhor tem tanta certeza assim? Porque o texto bíblico que nós lemos inicialmente fala sobre isso. Porque o texto vai dizer assim: depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão. Abrão aqui é o mesmo Abraão. Então, quando eu usar aqui Abraão, nós estamos falando de Abrão, que é o mesmo Abraão, entenderam, né? Então, queridos, Deus sabe de todas as coisas, depois desses acontecimentos. Mas agora eu pergunto para você, quais são os acontecimentos aqui na vida de Abraão? Deus sabe que Abraão passou por um período de grande fome. Ainda no capítulo de número 12, nós temos essa informação, que após Abraão receber de Deus a promessa, ser chamado, veio uma grande fome sobre a terra. E essa grande fome fez com que Abraão saísse, caminhasse no meio desse contexto de fome e chegasse ao Egito. E Deus também sabe o que aconteceu com Abraão no Egito. Abraão usou de mentira, e em vez de levar bênção ao Egito, levou na verdade dor, sofrimento. Tudo isso ainda no capítulo de número 12. No capítulo de número 13, nós vamos encontrar um outro fato na vida de Abraão, que foi aquele fato no qual ele foi desafiado a lidar com aquela situação de conflito entre os seus servos e os servos do seu sobrinho Ló. E lá então, Abraão tomou uma decisão e deixou o sobrinho escolher a direção. E a direção que ficou para que Abraão seguisse era uma terra desconhecida, cheia de perigos e obstáculos. No capítulo de número 14, Abraão mexeu com gente grande, porque teve que entrar numa guerra para salvar o seu sobrinho Ló. E trouxe para ele, ou melhor, ele se tornou alvo desses reis tribais, sanguinários da época. E ainda no texto, abaixo do versículo 2 em diante, nós vamos encontrar ainda mais uma situação a qual Abraão está incerto com relação à promessa que Deus lhe tinha dado, que ele seria o pai das nações. Deus conhece todas as coisas. Deus nomina cada medo que está germinando, crescendo ou florescendo no seu coração, como conhecia todos os medos no coração de Abraão. É por isso que em vários momentos nós nos deparamos nas Escrituras com essa questão aonde Deus diz a nós: não temas, não tenha medo, eu estou contigo. Porque Ele conhece, Ele sabe dos nossos medos. Nada lhe é oculto, o Senhor não é pego de surpresa em nada. Por isso a Bíblia, de forma repetitiva, nos chama a atenção a não ter medo. A não ter medo dos nossos inimigos, a não ter medo das dificuldades, a não ter medo do cenário
que muitas vezes se abre diante de nós. Isso aponta para uma questão na qual Deus está preocupado, de fato, com o nosso medo. Da mesma forma como Deus conhecia todas as situações que geravam medo no coração de Abraão, Deus conhece todas as situações que geram medo nos nossos corações. Quem sabe a sua situação hoje seja um momento difícil no casamento, e isso te gera medo. Como será o dia de amanhã? Quem sabe seja a luta diária para manter a sua saúde emocional diante do estresse, diante do peso do dia a dia, diante das frustrações e desilusões. Quem sabe seja a doença que tem se agravado. Quem sabe seja as injustiças que você tem sofrido. Quem sabe seja a situação financeira que se agravou nos últimos meses, nos últimos dias. Quem sabe seja as dúvidas com relação à fé, tanto a sua como com relação à fé dos seus queridos. E todas essas situações são um estopim para que gerem medo no coração. Todavia, o Senhor as conhece todas. Todas. Mas tem uma outra informação ainda. Uma informação que o texto nos traz, que o Senhor não somente conhece o medo que passa pelas nossas vidas, mas uma informação que vai dizer o seguinte, que o Senhor, Ele é o nosso escudo. O nosso escudo. A palavra do Senhor veio a Abrão numa visão dizendo, primeiro, não tenha medo. Abrão, eu sou o seu escudo. Deus conhece todas as situações, e essas situações têm começo, meio e fim. Todo deserto na vida tem começo, meio e fim. Toda tempestade se acalma. Tudo Deus está controlando. Porque Deus é o nosso escudo, nossa segurança, nosso refúgio, como lemos no início, no Salmo de número 46. Porque o Senhor, Ele é a nossa fortaleza, o nosso sustento. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa salvação. Ele é o nosso protetor, o nosso escudo. A vitória sobre o medo não está vinculada às nossas capacidades. A vitória sobre o medo, meus irmãos, não está vinculada à questão da nossa potencialidade, das nossas espertezas, das nossas convicções pessoais de como vencê-lo. A vitória sobre o medo não tem nada a ver com os nossos investimentos na bolsa de valores, ou com os nossos relacionamentos interpessoais, na condução de como agimos. Não tem a ver com a nossa inteligência ou com a nossa força. A vitória sobre o medo tem a ver com a convicção, com a verdade, com a certeza de que o Senhor é o nosso escudo, de que o Senhor é o nosso protetor. Ele foi ontem o nosso escudo, Ele é hoje o nosso escudo, Ele será amanhã o nosso escudo. Essa confiança, ela extingue, ela extirpa todo o medo do coração. O Salmo de número 23 é outro salmo que nos lembra dessa situação a qual o Senhor diz o seguinte, que mesmo que passemos por um vale da morte, ali o Senhor está conosco. Ali o Senhor está caminhando conosco. Essa é a ideia bíblica de que o Senhor não nos deixa, que o Senhor não nos desampara. Mas o que significa Deus ser o nosso escudo? Ter Deus como escudo significa que nada pode tocar você, exceto aquilo que Deus permite.
Acredito que esse significado ele é muito presente nas nossas vidas, porque muitas e muitas vezes já ouvimos pregações sobre isso, principalmente quando se fala sobre Jó, não é mesmo? Mas eu acredito que naquele momento da aflição, da tribulação, nem sempre lembramos disso. Então precisamos nutrir o nosso coração e a nossa mente nessa verdade. Que tudo que toca a sua vida, que te gera medo, é porque o Senhor tem permitido. Para fazer de você ainda alguém muito mais forte. Ter Deus como escudo também significa que não existe situação difícil que não passe primeiro pelo filtro do amor de Deus. No encontro que aconteceu na casa do irmão Edgar, nós conversamos, pregamos, falamos um pouquinho sobre o sofrimento. E que Deus não tem prazer do sofrimento. Essa é a verdade bíblica. Deus não tem prazer. Mas mesmo quando estamos em situação de sofrimento, nós temos que lembrar que ali está o amor do Senhor. Por mais que muitas vezes não venhamos a perceber de forma imediata, mas o Senhor está ali, derramando o seu amor sobre as nossas vidas. Ter Deus como escudo significa que nada pode impedir que Deus cumpra o seu plano em sua vida. Ter Deus como escudo é ter essa certeza que o Senhor nos protege, é ter essa garantia que chegaremos, alcançaremos, passaremos pelas dificuldades, chegaremos ao final, porque o plano do Senhor vai se concretizar. Nada pode impedir o agir do Senhor. E por fim, ter Deus como escudo significa que você nunca vai batalhar sozinho, em nenhuma situação. Porque como lemos no Salmo de número 46, no Salmo de número 23, o Senhor está conosco. Como cantamos o hino 146, a segurança do crente, que o Senhor nunca nos deixará. Que hoje você saia daqui e leve no seu coração essa certeza de que os seus medos, eles são dissipados, eles são retirados do seu coração, a partir do momento que você tem a convicção de que o Senhor é o seu escudo, o seu refúgio, a sua fortaleza, para toda e qualquer situação. Todos nós conhecemos a história de Abraão, e o versículo, ele termina dizendo assim, né? Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, e lhe darei uma grande recompensa. E conhecendo a história bíblica sobre Abraão, nós sabemos que o Senhor cumpriu os seus planos e lhe deu uma grande recompensa. E nós somos o resultado dessa grande recompensa. Aquela promessa que o Senhor fez a Abraão nos alcança hoje. Porque nós fazemos parte dessa grande nação, dessa grande família que iniciou lá com Abraão. Que Deus abençoe a sua vida e cuide do seu coração nesse sentido. Não tenha medo, o Senhor é o seu escudo, o Senhor está contigo. Feche seus olhos, pensa do Senhor, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos novamente por essa manhã. Agora, Deus, alicerçados por meio da Tua palavra, nós trazemos à memória ainda mais de uma forma intensa que o Senhor é o nosso escudo e não precisamos temer mais nada. E que agora, ó Deus, ao nos separarmos em classe, o Senhor venha, mediante a ministração da Sua palavra, trazer a nós ainda mais o que necessitamos
para que assim possamos viver de uma forma a agradar ao Senhor, a louvar o Senhor, mas também dissipar os medos que temos no coração. Abençoa o teu povo, derrama graça sobre o seu povo, aumenta a nossa fé, ó Deus, para que assim venhamos a desfrutar ainda mais do Senhor, em nome de Jesus. Amém.